Galera entrando, boa noite pessoal, me desculpem o atraso. Boa noite, Catarina. Boa noite, professora Juliana Brito, Laura, Mari, Carol. Boa noite pessoal, boa noite, Tiagão. E aí? Boa noite, querida Esther. Tranquilo? Como vocês estão? Boa noite, Bruna. Pessoal, sim, aproveitar que vocês que chegaram primeiro, dar uma pequena satisfação. Os últimos dias tem sido muito corrido, né? Fico feliz aí por perceber muita gente sempre acompanhando o meu trabalho, o trabalho de outros colegas aí da área. Olá, Gláucia, tudo bem? Vai deixar salvo? Sim, eu vou deixar salvo. Vocês acreditam que assim o outro vídeo ficou muito grande, pessoal? Isso é um outro detalhe, né? A live depois eu preciso salvar uma parte porque senão depois ela acaba não ficando, né? Por um período. E aí o pessoal da R35, eles deixam isso daí pra nós, né? Salvo, publica e uma série de coisas, né? Bom, olha aí, pessoal entrando. Fico muito feliz. Normal, a sala provavelmente hoje vai enchendo aí mediante as questões. Eu me atrasei 15, quase 20 minutos. Me desculpem mesmo, não gosto de atrasar para nada, mas não consegui estar antes. Certo? Sim, e alguém tinha perguntado o que ia deixar salvo, vou deixar salvo, tá bom? Me mandaram já uma pergunta aqui, boa noite. Laura, muito bem, gosto demais dos meus alunos e de contribuir. Dia dos Namorados e eu estou aqui. Pois é a vida, né? A vida é uma série de coisas, Mas tá bom, pessoal, tá bom. A minha namorada, ela me entende, ela me apoia e é isso. Ainda bem que isso acontece, né? Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto que na verdade é um assunto que repercute muitas questões. Na verdade, é um assunto que, na minha humilde opinião, me dá uma dica. Vamos, antes de eu começar, me dá uma dica de conselho, porque. Tá certo. Mariadne, nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar essa pergunta, que é uma boa pergunta, tá bom? E você vai colocar ela lá no pontinho de interrogação. E no final da aula nós vamos conversar sobre ela, tá bom? Isso pode acontecer por diversas questões. Tem cabeleireiro que não gosta de terapeuta capilar, por exemplo, e é uma classe que deveria gostar muito. Fazer o quê? São escolhas, são opções, né, que as pessoas fazem e nós devemos respeitar algumas questões e continuar trabalhando nas questões verdadeiras, nas questões que reforçam a classe para entregar o devido valor que a classe sempre teve, né? Mas é isso, tá bom? Vamos lá então, pessoal. O assunto que nós vamos falar hoje, na minha humilde opinião, é um assunto que ele trouxe a repercussão de muitas coisas em relação à terapia capilar, aquilo que nós propomos fazer no cenário da tricologia e da terapia capilar. Veja, mais ou menos na década de 90, 80, você tinha um cenário aí que já tinha alisamentos sobre princípios ativos que foram descobertos e que foram publicados e que vêm sido estudados desde a época de 1932, 1942, como tioliclato de amônio, né, hidróxido de sódio teve uma repercussão muito grande. E aí, o que acontece com todas essas questões? Isso vem crescendo,
né? Chegou mais ou menos no ano 2000, em 99 e 2000, descobriu-se então, via um acontecimento super inesperado, um cabelo, né, acabar sendo alisado com um mecanismo que era utilizado para manter estruturas que não tinham mais uma atividade biológica lisa. E isso, graças ao baixo valor técnico agregado, graças a uma condição de N complicações aí que envolve a administração de substâncias, que começa então na classe com... Não faz tempo que começou, Marcela, não faz tempo. Pessoal, não faz tempo que começou minha aula, eu me atrasei, tá bom? Então eu estou começando agora, sempre gosto de começar quando já tem aproximadamente aí 40 pessoas, tá bom? E é isso. Sim, Jorge, todo cabeleireiro deveria ser um terapeuta capilar, tá bom? Na grande realidade, o cabeleireiro que se preza, certo, por fazer um trabalho sustentável e construir uma carreira de sucesso, que é diferente de fama e uma série de coisas, ele preza pela terapia capilar, ele preza pela tricologia. Tá certo? Por que ele preza essas questões? Porque isso traz sustentabilidade. Sustentabilidade para a saúde dele, em primeiro lugar. Sustentabilidade para a saúde do cabelo da cliente, ou seja, a matéria-prima que ele precisa é cabelo com saúde, senão ele não faz nada, tá certo? Preza pelo nome, preza por uma série de coisas. Então, o que acontece com a pessoa que opta, certo? Que ela opta por fugir de uma legislação, que ela opta por fazer alguma coisa que compromete a matéria-prima dela. É isso que nós temos que avaliar. Imagine você fazer qualquer coisa que compromete aquilo que é o teu sustento. Certo? Vamos ser bem claro, vamos assim, jogar abertamente. Nós precisamos zelar do cabelo da pessoa. Nós precisamos zelar pela saúde das pessoas. Nós precisamos promover sempre a felicidade para as pessoas. E como eu promovo uma felicidade quando eu troco o teor, o embasamento do tratamento e eu trago para essa pessoa, eu promovo para essa pessoa a insustentabilidade do cabelo dela por uma série de vertentes. Então, na grande realidade, pessoal, vários assuntos, né? De novo, é um projeto, hoje é a 5ª edição, salvo engano, é um projeto de essas aulas, nós vamos falar de muitas coisas e depois nós vamos voltar e falar aulas específicas, certo? Desses temas, porque nós temos muito a se falar sobre saúde capilar, nós temos muito a se falar sobre impacto de mecanismos não éticos, tá certo? E o que eu chamo de mecanismo não ético? Eduardo, o que é mecanismo não ético na sua opinião? Não é ético, certo? E é extremamente criminoso brincar com a saúde dos outros. Primeira questão. Não é ético fugir de uma legislação cosmética, tá certo? A RDC 92 deixa claro, ok? Os registros e publicações de 2009, 2010, 2014 sobre formol, ácido bilioxílico está proibido, tá certo? Não sou eu que estou falando, está no assunto legislatório da Anvisa, não é uma implicância do Eduardo, não é porque eu trabalho com marca fulano, é porque muitas das vezes eu apareço ali, não é isso, é legislação. Tá certo? Legislação não é uma condição que não tem como nós fugirmos. Se eu fujo da legislação, logo eu estou deixando de ser ético. Porque se existe uma legislação, existe uma série de criteriosidade para o mesmo, tá certo? Principalmente junto ao Ministério da Saúde, que está assim de problema por uma série de coisas. Enfim, pessoal. Então, o que acontece com essas questões? Não é ético, então, de novo, porque é um risco à saúde. É um risco à saúde do aplicador, principalmente. Não é ético porque inviabiliza o cabelo. Não é ético porque coloca em risco a saúde do segundo ou do terceiro. Tá certo? Não é ético porque desvalorizou o trabalho daqueles que faziam, que estavam numa classe linda e maravilhosa há muito tempo. Tá certo? Não é ético porque colocou profissionais um contra os outros. Não é ético, e aí assim, ó, não é ético porque trouxe, na minha humilde opinião,
as coisas estão se revertendo, mas trouxe um empobrecimento da classe. Por quê? Porque quando o assunto é por preço e não é por valor, ele deixa de ter sustentação. E esse é o grande detalhe, certo? Deixou de ter, em algumas questões, o tal valor e a coisa ficou por preço. Então, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu que você poderia dizer isso tudo no megafone para muitos. Keila, sim, nós poderíamos dizer, mas isso vai chegar às pessoas, tá certo? Eu começo a aula assim, por quê? Porque eu preciso que vocês tenham sempre uma reflexão. Uma reflexão de que terapia capilar, o que é terapia capilar? Eu falei isso na minha primeira live. Terapia capilar é um conjunto de técnicas manuais, com aparelhos, né? Com recursos cosmecêuticos, com cosméticos que harmoniza cabelo e couro cabeludo. Tá certo? Porque não há, tá certo? Não há trabalho sustentável em cabelo com couro cabeludo em processo inflamatório. Não há trabalho bonito em cabelo sem qualidade, certo? Cabelo, pessoal, é uma estrutura queratinizada que não tem regeneração biológica, externamente falando, tá certo? Não tem. Boa noite, Rosana. Não tem, certo? Então o que eu preciso? Eu preciso de ter um bom cosmético. Mas antes de ter um bom cosmético, certo? Para poder promover saúde, para poder promover qualidade ao cabelo, imagine se eu tenho uma dinâmica que ela vai viabilizar perder menos qualidade proteica de cabelo. Então, é mais sustentável, certo? É mais sustentável. Então, quando nós falamos de saúde capilar, eu tenho que falar sempre da saúde do couro cabeludo e da saúde do cabelo, certo? Senão uma coisa ou outra ela fica extremamente antagônica. Você faz um tratamento e de repente você vem e faz outro tratamento que contrapõe tudo aquilo que você fez antes, certo? Então isso fica insustentável, pessoal. Então isso fica insustentável. O que eu quero trazer através dessa aula de hoje é justamente uma capacidade de reflexão junto com apontamento. Então vamos lá. Eu começo um procedimento em quase 20 anos atrás, mais ou menos, que custava R$900, certo? Em grandes centros, em pequenos centros, 400, 500. Vem passando o tempo e tem muita gente falando e fazendo, e o procedimento, hoje, muitas das vezes, se acha por R$29,90. Aonde isso é crescimento? Fala pra mim. Você não descolore cabelo do mesmo jeito. Você não colore cabelo do mesmo jeito. Os produtos que são aplicados no cabelo não permeia. A tua escova não fica bonita igual. O Babyliss podrinho, né? Que falaram aí que é moda. Não, na verdade é porque o cabelo tá podre mesmo, né? É porque fizeram tanta coisa no cabelo que não tem, o que restou foi aquilo ali, que não modela, que não tem balanço e... tá na moda. Não, pessoal. São essas questões que a gente tem que pensar, certo? O que nós temos que promover para as pessoas é felicidade, é saúde. Sabe que esses últimos dias, para quem viu, no domingo, na segunda, a equipe que eu participo, na Lemage e tudo mais, nós prestamos um trabalho aqui em Ribeirão Preto mesmo, onde nesse exato momento eu estou, em um salão onde nós prestamos uma consultoria, e foi muito legal um feedback da recepcionista ali, onde ela disse que, nossa, fazia tempo que eu não via as pessoas sair desse local abraçando, sorrindo, com a felicidade, como se ela tivesse encontrado aquilo que ela de fato quis buscar e quis também naturalmente pagar por aquilo.
E aí eu te pergunto sempre, as pessoas, se ela entende que tem um valor agregado e que ela tem uma condição que ela recebe muito mais do que ela está pagando, ela não percebe que muitas das vezes ela está pagando um preço que não é que é um preço acima da média, porque ela recebeu um atendimento acima da média, porque ela encontrou alguém que orientou, que falou não, um não bem dado promove vários sims, né? Que cuidou dela, que não olhou nela só como um cifrão, certo? Então, essas questões são extremamente pautadas, tá certo? São extremamente pautadas em uma série de coisas, tá certo? Em uma série de coisas que nós sempre precisamos reavaliar, tá bom? Sempre precisamos reavaliar. Então, tudo isso. E aí, começou com o tal do formol. Então, o formol, isento desse momento de falar de marcas, né? Mas começou com o formol. E aí o formol trouxe uma série de coisas aí envolvendo a dinâmica de ardência em couro cabeludo, muitos problemas, formol não dava para maquiar, né? Formol não tinha uma condição aí cosmética tão interessante, tá certo? Mas o formol já promovia uma série de distúrbios no couro cabeludo, na via ocular, na via nasal, na laringe e na faringe, via fumaça puros, né? Pela boca, muitas das vezes via nasal. Então assim, ia acontecendo uma série de coisas. Aí surgiu o boom do mercado, o tal ácido glioxílico. Que o ácido glioxílico, in natura, ele é um tampão, por isso você não sente cheiro, por isso que virou a modinha. Toma, aplica na mão, faz assim, esquenta, vê se arde. Lógico que não vai arder, porque a química do ácido glioxílico, ele é um tamponante, tá certo? Ele é um estabilizante dos odores, ok? Porém, o problema do ácido glioxílico, a liberação de formol quando atinge 230 graus. Pessoal, sejamos sinceros, não é só isso, libera formol, mas o problema do ácido glioxílico é o glioxal que está dentro dele, que é mutagênico, certo? Tão quanto o formol. Todas as vezes que eu tenho um ácido glioxílico, certo? Que está escrito lá na composição atrás, glioxylic acid, né? Cuidado para não confundir com glicolic, certo? Glioxylic tem um X, ok? Então, o que acontece? E aí, por sua vez, tá certo? E aí, por sua vez, essa questão do ácido glioxílico foi tomando proporcionalidade. Então, 2009, 2010, glioxílico. E a cada momento, o mercado, a indústria, ela muda um viés para empurrar o ácido glioxílico. Olha, é orgânico. Olha, é natural. Olha, isso não faz isso. Olha, isso não faz aquilo. Na grande realidade é o ácido glioxílico que está envolvido. Todo mecanismo ácido, isso não sou eu que estou falando, isso é a cosmetologia, certo? Que você encontra em artigos na Unicamp, que você encontra em livros. Toda molécula que é ácida, certo? Ela tem um composto de carbono e toda molécula que tem carbono, ela é orgânica, tá certo? Você sabia que nós produzimos substância orgânica? Sabe qual substância orgânica que muitos aqui que estão, muitas das vezes, profissionais ou não profissionais, que nós produzimos? Cabelo! Cabelo é orgânico. Por incrível que pareça, 45% do cabelo é uma liga de carbono. E aí? Certo? O que significa ser orgânico? Significa que tem muita conexão com seus receptores celulares. Então isso pode e promove um processo de adesividade nas suas células. É por isso que as pessoinhas que começaram a utilizar essa tal molécula tão milagrosa do mercado, que não arde, que é natural, pois é,
é tão natural que as pessoas começaram a utilizar. E o que acontece? Como ela é muito ácida, algumas pessoas reagem muito rápido. Quem reage muito rápido, de verdade eu fico feliz, porque a pessoa para na hora. O problema é quem ainda até hoje não reagiu, coisa que é difícil. E o outro problema é aqueles que reagem também no médio prazo, porque desenvolve um quadro crônico. E aí, biologicamente, o que acontece? A pessoa arde o olho, coça a garganta, uma série de coisas. Uma semana depois aumenta a oleosidade, observa o gráfico, certo? Aumenta a oleosidade, essa oleosidade fica instável. Mas uma semana depois começa a descamação. É normal isso? Não é normal. Isso é uma reação do teu corpo mostrando que o agressor ainda está ali, tá certo? Ainda está ali, ok? Então, o que acontece? Pessoal, e assim, eu vejo que o pessoal está perguntando algumas coisas e que envolvem mais. Claramente falando, hoje, na indústria, tudo que foge de hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina, tioglicolato de amônio, monoetanolamina, aminometilpropanol, certo? Cisteamina de sódio, tioglicolato de L-cisteína, que é uma nova patente, e os metabisulfidos, tudo que sai desses nomes, anota esses nomes aí, tudo que sai disso ou é ácido glioxílico, ou é formol, ou é carbocisteína. Tá certo? Então eu vou repetir de novo para você escrever com bastante tranquilidade, certo? Hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina, ok? Tioglicolato de amônio, tioglicolato de monoetanolamina, tioglicolato de AMP, tá certo? Tioglicolato de L-cisteína, ok? Tioglicolato de glicerila, tá certo? Metabisulfitos, todos esses, 8, são os legalizados e alguns ainda nem estão rodando porque são projeto de pesquisa e patente. Tá bom? Só estou adiantando algumas coisas para vocês. Saiu disso qualquer coisa, ou é formol, glutaraldeído, carbocisteína ou ácido glioxílico. Tá certo? Então vamos deixar isso bem categorizado, tá bom? E aí eu vou te ensinar uma outra coisa, certo? Todas as vezes que nós falarmos, e aí nós vamos falar em outra aula, olha, Alisa, perfeito, qual é o mecanismo de reação desse teu produto que alisa? Aí você nunca tem uma resposta. Então, precisa ter, tá certo? Precisa ter um mecanismo de reação. Tudo na química tem um mecanismo de reação, tá bom? Aonde eu coloco o que eu tiro o quê? Tiro enxofre, coloco hidrogênio, neutralizo, como funciona? Reação química. Se eu fiz uma transformação química, precisa haver uma reação química que explique. Química é matemática, matemática é exato. Tá certo? Matemática é exato. Não é 1 mais 1, dá um jeitinho brasileiro e sai quase do 1,5. Não, 1 mais 1 é 2. Tá certo? Tem uma base alcalina, tem uma base ácida, faço reação de neutralização, construo um viés, tem um mecanismo extremamente ali legal para poder promover isso. Tá certo? Tanino, por favor, não alisa cabelo. Aminoácido não alisa cabelo, tá certo? E uma série de outras coisas não alisa cabelo, tá bom? Mas eu entendo. Eu entendo que as pessoas, elas muitas vezes não sabem disso e elas são iludibriadas com essas questões. Você quer ver a principal questão que te coloca num cenário de extremo risco? Não sou eu que estou falando, isso está lá no site da Anvisa, no link Assuntos Regulatórios, entra lá. Está escrito assim, nesses assuntos regulatórios, todo salão de beleza deve promover, antes de qualquer procedimento químico, um teste de química para avaliar os índices alergênicos e de fragilidade do cabelo, couro cabeludo
do teu cliente. Você sabia que o teste de mecha para os salões ou para qualquer lugar que promove transformação, seja as clínicas e qualquer coisa, é a única coisa que te respalda e que se você tem um teste de mecha ali, feito, realizado, fotografado, se você vai perante, se acontece alguma coisa que o teu cliente te omitiu, ele é um documento que te faz vencer todas as coisas dali por diante. Sabia dessa informação? Te contaram isso? Então quer dizer que essa história de que não precisa ter teste de mecha, o cara tava me colocando numa furada? Desde sempre. Tá certo? Desde sempre. Teste de mecha é padrão. Teste de mecha é o que protege o salão, a clínica, que protege a fábrica, que protege o centro técnico, que protege todo mundo. Por isso que teste de mecha não é uma coisa que, vou fazer teste de mecha pro cabelo quebrar. Não, pessoal. Você vai fazer teste de mecha avaliando e conduzindo os critérios técnicos para a aplicação do procedimento. Porque o teste de mecha, ele é para construir um padrão de segurança para você. Como assim, Eduardo? Simples. Você vai fazer um teste de uma química em cima de uma estrutura, certo? Perfeito. Protege o profissional e protege o cliente. Com certeza, pessoal. Com certeza, sempre, sempre. Eu protejo o cliente sempre. Você deve proteger o cliente sempre. De novo, se eu tenho, seja eu, um profissional que compõe uma equipe dentro de uma estrutura, eu tenho uma estrutura, quem que é o fluxo de vida para a minha estrutura ou para a equipe que eu componho? O cliente? A recorrência? Certo? Então não é fazer e nunca mais voltar. Como as pessoas dizem, não é só pegar o cliente 00. Não, é pegar o 00 e tratar sempre aquele que é da casa há muitos anos. É assim que você consolida um negócio. É assim que você faz um projeto de verdade. Tá certo? Então, essas questões de promover a saúde, o teste de mecha e uma série de coisas, pessoal, isso é um assunto que, as pessoas deturparam uma série de coisas, enganaram muita gente, certo? Eu, de verdade, há uns 5 anos atrás, eu era uma pessoa que se eu estivesse dando essa aula aqui, eu estava muito mais enraivecido. Porque quando você começa a estudar demais e você começa a participar do backstage de muita coisa, você começa a ver como as pessoas são do mal. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu sei o que é certo e o que é errado, e opto por fazer o errado por ser mais fácil, para principalmente trabalhar na fragilidade do outro, isso é mal demais, né? Então, um dos objetivos, desses trabalhos que eu venho fazendo aqui para vocês e para alcançar mais pessoas, não é para, humilhar ou fazer, não. É muitas das vezes para ajudar aquele cabeleireiro que ainda está fazendo algo de risco, né? E, ele não sabe, ele tá vendo o negócio dele afundar, entendeu? Ele tá vendo o negócio dele afundar e ele não sabe para onde correr. Ele começou bem, tava indo tudo bem, agora o negócio tá indo de mal, tá piorando. A cliente chega com um distúrbio de couro cabeludo, ele não ajuda. A cliente chega com o cabelo quebrando, ele passa um negócio, piora. Ela faz alguma coisa que ele achava que era legal, de repente sai num negócio que não é legal. E aí? É justamente isso. É por isso que eu quero levar os colegas da profissão. As pessoas perguntam, mas você é cabeleireiro? Pessoal, eu vou falar isso sempre, pode parecer isso que não, mas eu nunca fiz outra coisa a não ser mexer com cabelo. Até hoje, eu nunca fiz nada além disso. Até hoje. E não vou fazer. Não tenho um plano B. As pessoas dizem, tem o meu plano B. Não, o meu plano de vida foi e é construir, estar envolvido com questões importantes e que geram valor para as pessoas. A diferença é que eu comecei muito cedo,
certo? Fui sendo nem auxiliar eu era, de auxiliar eu passei de não auxiliar para auxiliar, de auxiliar para profissional e fui estudar para ser um terapeuta capilar, depois um tricologista, tá certo? E assim venho trabalhando. Então, participo da indústria, participo do projeto acadêmico, participo da pós-graduação, da graduação e de N outras questões, tá certo? Então, essas evoluções que a gente observa, tem muito profissional que ainda vem de relaxamento, botox e selagem como tratamento. Sim, André. Isso é o que me deixa triste. O que me deixa triste é um profissional em pleno século XXI que tem uma velocidade, né, de informações e ainda continua fazendo isso, tá certo? Isso é muito sério, né? Eu fico triste. Eu fico triste com pessoas que levam essas questões. Eu não vou enganar vocês. Eu fico muito triste. Mas, na minha opinião, se me cabe uma opinião e se por algum acaso tem algum profissional que está nessa live, está ouvindo isso e está refletindo, muitas das vezes, nossa, eu fui enganado, sim. Mas olha, corre. Ainda dá tempo de você salvar o seu negócio. Estuda um pouco mais, procure parceiros sérios, procura quem te fale o que você está usando, certo? Que não tenha medo de te falar, olha, a minha formulação, eu tenho isso, a reação no cabelo, a reação no folículo piloso, isso faz isso, aquilo outro, é igual, isso eu não vou nem pontuar, eu vou pontuar numa nova live. Quem tá fazendo coisa pra cabelo, pra crescer cabelo em 4 meses, 8 centímetros, por favor, entendeu? Por favor, eu de verdade, nesse assunto eu ainda preciso acalmar o meu espírito. O meu espírito, ele ainda não tá tão bom para falar desse assunto de maneira calma, suave e tranquila como precisa ser. Então eu preciso respirar, né? Mas nós vamos falar dessas questõezinhas aí. Que é mentira, né? É uma baita mentira. O mundo inteiro publica artigo que o cabelo vai crescer no máximo 1.2.3, aquele que é o fora da curva 1.5, que deve ter 2 ou 3 no mundo, e aí o bonitão vai lá e constrói um negócio que cresce 7 centímetros por mês. Por favor. Menos para minha cabeça e para dos outros também. Então, tudo mentira, né? Mas enfim, essas questões, pessoal, aí que o mercado tá fazendo, é isso, tá bom? Você tem que avaliar muito isso. Avalie o mercado, avalie como as coisas estão acontecendo, tá certo? Avalie como as coisas estão acontecendo. Pessoal, eu tive uma questão de observar alguns projetos acontecerem de perto, que muita gente não acreditava, e que hoje esses projetos são gigantes. Mas eu ainda não vi, ainda não chegou a minha informação. Verdade, porque projeto que busca sucesso, ele muitas das vezes não tem tanto apelo de mídia como alguns outros que não buscam sucesso e só buscam volume, fazem, tá certo? Mas é isso, avaliem aí, acompanhem as pessoas que estão... Agora vai uma dica. Hoje, não é querer ser demagogo, mas não existe outra instituição no Brasil que tenha mais turmas que a Academia Brasileira de Tricologia. Falo isso com maior orgulho. Comecei lá atrás, quando nós éramos apenas 2 turmas em São Paulo. Deve ter algum aluno aí dessa época. E hoje, nesse exato momento, um time de 40 profissionais, tricologistas, biomédicos, médico, químico, entre outros. Hoje, nesse exato momento, fecharemos um ano com 87 turmas. Não tem ninguém fazendo isso, a não ser a Academia Brasileira de Tricologia. Ao mesmo tempo que você tem esse acontecimento, você tem um acontecimento de que a Academia Brasileira de Tricologia tem uma
uma associação com a International Association of Trichologists. E aí você percebe que essa instituição ela está próxima da European Hair Research. As duas têm uma diferença de apenas 2 ou 3 anos de idade. Sim, mais de 40 anos de tricologia. E essa instituição, pelo 5º ano, este ano, está no Brasil trazendo as maiores referências para o Congresso Internacional de Tricologia e Ciência Cosmética. Quer saber se as pessoas que a marca que você trabalha, as pessoas sérias de verdade, que não quer te esconder nada, se o projeto que você está envolvido é sério mesmo? Pesquisa se essa marca está envolvida com instituições sérias de tricologia. Não estou te induzindo a nada, mas há de convir que se é sério, o pessoal da tricologia credencia. Se o pessoal não credencia, é porque as pessoas não contam o que está lá. E se não conta o que está lá, se não tem um artigo científico que responde o que está lá, não é sério. Se dá o jeitinho brasileiro da história, não interessa. Muita gente, há 8 anos atrás, não imaginava que isso ia acontecer. Muita gente. Mas eu confesso para você que eu fico extremamente emocionado em viver para perceber o que aconteceu, o que era projetado para acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Fico muito feliz, de verdade. E eu espero, do fundo do meu coração, de cabeleireiro, tricologista, terapeuta capilar, professor e pesquisador, eu espero que você participe desse futuro. Reinvente o seu negócio. Construa uma ferramenta de saúde para o cabelo, para o couro cabeludo. Proporcione sustentabilidade para o teu cliente. Pense na recorrência. Faça aquilo que é sério. E possivelmente, você vai ver que se tem uma coisa que não vai te faltar, porque falaram isso pra mim lá atrás. Falaram isso na época antes da faculdade, falaram isso na época da faculdade. O que acontece hoje, pessoal? Com toda a humildade do mundo, não falta trabalho. Não falta gente séria. Não falta reconhecimento. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas eu fiz a minha escolha e eu faço todos os dias a minha parte. Com ritmo, intensidade, foco, determinação, respeitando as pessoas, certo? Respeitando a vida das pessoas, a saúde das pessoas. E assim as coisas vão acontecendo. E é natural algumas pessoas olhar e dizer que, putz, que sorte. Não é sorte, meu. Não é sorte. Tem uma série de coisas que não deixa de ser sorte. Fico feliz aí para os alunos que estão falando, olha lá, Lili, tá trabalhando muito, Lili. Eu espero que você trabalhe demais. Mas demais mesmo, que você não suporte trabalhar pelo tanto de pessoas que vai te procurar. Rosane Amarinho, né, uma profissional que se dedica aí, parabéns, faça isso, tá certo? Vou começar minha formação em tricologia agora, mas eu estudo sobre muito tempo, só por ser seu aluno. Imagina, Vinícius Freitas, deixa eu ver aqui, bacana, legal demais, Vinícius. É isso, pessoal. A Kelly. Essa frase. Você não faz, você vai passar fome. Olha para ele. Olha dentro da alma dele. E só olha.
Eu, dependendo do dia, dou uma risada porque o cara tá me contando uma piada. Eu escutei isso. Se te serve de consolo para todos que me assistem, eu escutei isso dentro de uma instituição há muito tempo atrás. Ah não, terapeuta capilar ele vai passar fome. Ah não, o terapeuta capilar ele é o auxiliar do salão e eu não gosto de gente que menospreza o auxiliar, porque eu já fui auxiliar e o auxiliar bem treinado, ele enobrece o salão, ele enobrece tudo, porque ele é o cara que tem muito contato com o cliente, é isso que precisa, tá certo? Eu respeito todo mundo dentro de uma equipe, todo mundo tem o seu valor, tem a hierarquia, mas tem o seu valor, isso é importante, certo? Isso é importante. E o cara que vira pra mim, né, e que falava lá atrás, e que eu lembro, o terapeuta capilar vai passar necessidade. Ele não tem cliente, ele faz o serviço basal. Aí eu encontro esse cara hoje. Pego na mão dele e falo, eu sou terapeuta capilar e tricologista. Bom, é isso. Não tenho o que falar. Certo, pessoal? Faço isso pela minha família, faço isso porque eu amo fazer o que eu faço, faço isso pela ABT, faço isso por vocês, faço isso pela história do que é ser um cabeleireiro, faço isso pela área da beleza e eu faço isso e vou continuar fazendo até morrer. É isso, com intensidade, ritmo e foco. Certo ou não? Então é isso, eu sei que a aula ela começou, não tem jeito de não mexer com tudo isso, né? É uma coisa que mexe com as minhas raízes, que uma série de coisas envolve isso, né? Eu fico muito feliz, tá certo? Eu não sou exemplo de nada, as pessoas falam isso, né? As pessoas, eu fico muito feliz, o respeito que eu conquistei das pessoas, respeito todo mundo, amo todos os meus alunos, aqueles que ficam no WhatsApp enquanto eu tô dando aula, né? Ai, quem me dera se fosse as épocas antigas de professor, mas não é, mesmo assim aqueles que eu acabei de fazer uma explicação e me olha, professor, você pode voltar e me explicar de novo? Eu tenho que chamar o meu anjo de guarda, né? Porque senão não dá. Mas eu respondo, eu explico de novo. Eu entendo uma série de coisas, tá certo? E é isso, tá bom? Queridos alunos. Então vamos lá. Terminando essa parte, a aula acabou ficando muito longa, tá certo? Eu vou deixar vocês descansar, tá bom? E que vocês possam refletir sobre aquilo que nós falamos. E lembre sempre de cuidar, né, da saúde capilar. Elô, eu sei. Não, fica tranquila. Eu não tenho problema com quem fica no WhatsApp. Eu não tenho problema, pessoal. Fiquem tranquilos, tá certo? Não tenho problema nenhum, tá bom? Podem ficar no WhatsApp, assim, ó, não tem estresse, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado a noite de hoje, que passamos aí 1 hora. Eu sei, o pessoal da R35 já me pediu para fazer com menos tempo, porque depois fica difícil deixar o vídeo para vocês, é mais fácil fazer mais vezes, tá certo? Mas é isso, pessoal. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou responder rapidamente, daqui a pouco o Instagram ele vai me cortar. Vou para Paraíba, pode deixar, fica tranquilo, pessoal. Itamara, muito obrigado. Laura, vamos mandar um presente para ela. Ai, Laura, você é demais. Por que a Anvisa não barra a distribuição de alisamentos não registrados? Complicada essa pergunta, porque isso envolve meios políticos. Tá certo? Políticos, tá bom? E aqui me falaram sobre uma molécula, né, pessoal? Lembrando sempre, tudo aquilo
que eu digo ou que eu pontuo que é um aminoácido, tá certo? Que é um aminoácido, que é alguma coisa que na grande realidade não é, tá certo? Não é um aminoácido, eu preciso ressaltar que isso tem ácido glioxílico, carbocisteína, tá certo? Tirou disso, pessoal. Melhor, vou dar mais uma dica no final, me desculpem. Parem de aceitar em seus espaços, produtos químicos que se vendem apenas pelo rótulo, pelo nome do rótulo, tá certo? Um exemplo. Suponhamos, merchandising, suponhamos que eu chegasse hoje no teu espaço e falasse, toma, alisamento Pringles. Pringles é o rótulo. O que tem lá dentro? Qual é o mecanismo de reação? Façam isso, ok? Não aceitem. Para. Tá certo? Transforma? Tá bom. Pringles, bonitinho. O que tem lá dentro? O que promove mecanismo de reação? Qual é a base desse produto? Ok? Não aceitem o rótulo. Vejam o que tem lá dentro. Fica a dica. Porque é por isso que as coisas ficaram do jeito que ficaram. Tá bom? Então lembre-se disso. O meu muito obrigado a todos vocês, né? Volto a dizer, acompanhe essa questão de dias. Tem dia que eu coloco a live na quarta, tem dia que acaba ficando na quinta, depende da dinâmica de trabalho. Tá certo, pessoal? Sou cabeleireiro e fiz formação básica, avançada em cosmetologia e fazer pós-graduação. Muito bem, faça a pós-graduação. Quando eu faço essas perguntas, os representantes ficam loucos. É isso aí, Ademir. Faça sempre. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu fico super feliz em falar, olha, não sei, vou pesquisar, ou a gente dá a resposta. Tá certo? Pessoal, espero que eu tenha contribuído com a noite de vocês, igual vocês contribuíram com a minha, tá bom? Muito obrigado a todos vocês por estar presente, tá bom? A próxima live, ela é já na semana que vem, tá bom? Nós estamos em construção final aí do projeto esqueci o nome agora, do projeto do canal. Tá certo, pessoal? Ok? Então, essa questão aí vai ficar liberada logo para vocês também, tá bom? Me desculpem essas mudanças, vez ou outra, mas é porque nos últimos tempos aí tem alguns acontecimentos, e são acontecimentos que eu não posso, é confidencial nesse exato momento, mas são acontecimentos significativos para a área da tricologia, para terapia capilar, para a minha vida em especial, porque eu não imaginava isso nesse exato momento de vida. Isso tá acontecendo, eu não posso abrir ainda, mas na hora que eu estiver pronto eu vou fazer questão de deixar, enfim, todos vocês a par, convidar todos e uma série de coisas, tá certo? Por isso tem mudado muito algumas coisas desses últimos dias para cá. Mas é isso. Fazer sempre pensando em todos, na classe e em tudo aquilo que nós conseguiremos mudar, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um grande prazer estar com vocês em mais uma noite, em mais uma semana. Tá certo? E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tamo junto, Tereza. Tamo junto todo mundo. Seguimos, certo? Firme, forte, constante, com frequência. E é isso. Até mais, pessoal. Valeu, o privilégio é meu, como sempre. Boa noite.